Sabe aquela sensação, aquele momento em que os seus olhos encontram os de outra pessoa e, de repente, o peito aperta, os pensamentos se embaralham e você precisa, quase por instinto, desviar o olhar. Por fora, talvez até role um sorriso para disfarçar, mas por dentro, um alarme acabou de disparar. Pois é, essa é a grande questão. Por que um gesto que deveria ser tão natural na conexão humana pode ter um peso tão grande, uma intensidade que parece até desproporcional? Bom, vamos tentar entender isso juntos. O primeiro ponto, e talvez o mais importante, é este. Olhar nos olhos não é só um gesto, é exposição. É como abrir uma porta e deixar que alguém veja além da fachada, que acesse um lugar interno que nem sempre a gente está pronto para mostrar. E isso leva a gente para um lugar ainda mais fundo. Naquele instante, não se trata só de ser visto fisicamente, é sobre ser sentido. É uma troca de energia, sabe? Uma janela que se abre direto para o nosso estado emocional. E é exatamente por isso que, para muita gente, essa experiência é apavorante. Porque essa vulnerabilidade, essa coisa de ser sentido, de ter suas partes mais íntimas expostas, sem precisar de uma palavra, pode ser uma das sensações mais avassaladoras que existem. Ok, então a gente já entendeu a sensação. Mas e a reação? O que de fato acontece por trás desse reflexo de desviar o olhar? É muito fácil, né? A gente logo pensa, é timidez ou é insegurança. É o que a gente aprendeu a dizer. Mas a verdade, na maioria das vezes, é bem mais complexa. Não é uma fraqueza. É um sofisticado mecanismo de proteção em pleno funcionamento. É o nosso sistema nervoso buscando um lugar seguro. E essa citação aqui, nossa, ela explica tudo de um jeito brilhante. Pensa só, os olhos são espelhos. Agora, imagina ter que se olhar num espelho quando, por dentro, você já carrega um mundo inteiro de pensamentos, de emoções. Pode ser simplesmente demais. A psicologia tem um nome para isso, sabia? Hiperconsciência. É uma sensibilidade super alta a estar sendo observado. O cérebro, numa fração de segundo, já começa a disparar: o que será que estão pensando de mim? Estou agindo de forma estranha? Estão me julgando? Ele conecta o olhar à exposição e a exposição a um possível perigo. E esse instinto, olha, não é de hoje. Ele vem lá de trás das nossas raízes evolutivas. Para os nossos ancestrais, um olhar direto e sustentado era sinal de ameaça, de confronto. Hoje o cenário mudou, mas o nosso cérebro antigo ainda ativa esse mesmo alarme numa simples conversa no café ou numa reunião de trabalho. Mas a explicação não para por aí, não. Tem outra camada nessa história, que tem a ver com empatia. E se a questão não for sentir pouco, mas sim sentir demais? E aqui a lógica se inverte completamente. Muitas vezes, quem evita o contato visual não está se desconectando. Muito pelo contrário. Está tentando se proteger de uma conexão tão intensa, mas tão intensa, que vira uma sobrecarga. Para uma pessoa muito empática, olhar nos olhos de alguém é como abrir uma comporta. Não entra só a imagem, entra uma enxurrada de emoções. A tensão do outro, a alegria, aquela tristeza que a pessoa tenta esconder, vem tudo de uma vez. E convenhamos, isso pode ser insuportável. E aí, claro, temos o eco do trauma. Para quem já foi muito criticado, envergonhado ou ferido, o contato visual deixa de ser um convite e vira quase um confronto. É como se um holofote mirasse exatamente naquelas partes que a pessoa aprendeu, a duras penas, que precisava esconder para sobreviver. Desviar o olhar, nesse caso, é pura autopreservação. Bom, agora que a gente entendeu os porquês, o próximo passo é a gente tentar ressignificar isso. Como é possível mudar o nosso olhar sobre isso, sair do julgamento e ir para a compreensão? Vamos pensar juntos. E se isso não for uma falha, um erro social? E se for, na verdade, uma forma de comunicação? Uma mensagem super honesta que o corpo está tentando passar? E a mensagem é bem simples e direta. É o corpo dizendo: olha, preciso de um pouco de espaço. Não estou pronto para ser visto nesse nível de profundidade nesse exato momento. Não é uma rejeição ao outro, é um pedido de segurança. O grande problema é que a gente aprende a sentir culpa por isso. A cultura toda impõe o contato visual como prova de honestidade, de confiança. Aquela frase, olhe nos meus olhos, carrega um peso gigantesco. Essa analogia é simplesmente perfeita. Enquanto a cultura exige que a gente encare o olhar, para algumas pessoas, essa experiência é como chegar perto demais do sol. Queima, ofusca, é um excesso de informação, de estímulo e de emoção.
Então, o ponto central é este. Olha só que interessante. A pessoa não está evitando a conexão. Muitas vezes, a mente dela já está a 1000 por hora, processando o brilho de uma expressão, uma micro-reação, o tom de voz. Ela está, na verdade, sobrecarregada pela própria conexão. E talvez esteja tudo bem. Talvez o que parece ser evitação seja, na verdade, só uma outra linguagem. Uma linguagem de alta sensibilidade. É só o jeito que o cérebro encontrou de dizer: eu preciso de um espacinho para processar tudo isso e me sentir seguro. E a gente termina com esse pensamento que é muito poderoso. Desviar o olhar raramente é um sinal de distância ou de desinteresse. Quase sempre é o oposto. É a tentativa profundamente humana de se proteger, enquanto, lá no fundo, o desejo de ser compreendido continua intacto. É esse paradoxo, de se proteger e ao mesmo tempo querer se conectar. Sabe, e se desviar o olhar não for um sinal de fraqueza, mas de proteção? A gente vai explorar essa ideia hoje. O poder que existe em, às vezes, simplesmente não olhar. Olha só, essa é a ideia central. Quando alguém desvia o olhar, não é que a pessoa está sendo rude. É puro instinto. O cérebro dela está se protegendo. Mas se protegendo do quê, exatamente? É isso que a gente vai ver. Então, para a gente começar, vamos tentar enxergar esse gesto de um jeito novo. Nessa primeira parte, que a gente está chamando de o olhar protetor, a gente vai descobrir como desviar o olhar pode ser, na verdade, um ato essencial de autocuidado. Porque é o seguinte, o contato visual não é só visual, é uma exposição emocional. Pensa nisso como se fosse uma troca bem silenciosa, sabe? Uma corrente de informações que passa de uma pessoa para outra. Algo que vai muito, muito além da visão. A sensação é exatamente essa, de estar debaixo de um holofote. Cada microexpressão, cada mínima hesitação, parece que está tudo exposto. O silêncio, de repente, fica pesado. A conexão em si vira vulnerabilidade. E para algumas pessoas, essa intensidade toda é simplesmente avassaladora. E é aqui que a gente chega no ponto-chave. O medo, no fundo, não é das outras pessoas. É o medo de ser visto de verdade, sabe? Com todas as nossas complexidades, todas aquelas inseguranças que a gente guarda lá dentro. Tá, mas por que o corpo reage de um jeito tão intenso assim? Agora a gente vai mergulhar um pouquinho na ciência por trás disso, na nossa segunda parte, a ciência da exposição. Vamos entender essa resposta automática de ameaça que o nosso corpo tem. E o mais impressionante é isso aqui. O nosso sistema nervoso, ele não diferencia muito bem um tipo de ameaça do outro. Então, quando ele detecta um olhar fixo, ele vai lá e ativa os mesmos circuitos do cérebro que disparam numa situação de perigo real, de verdade. É uma reação, instantânea, que toma conta de tudo. E o corpo responde na hora. As pupilas dilatam. O coração acelera. É uma cascata de reações, sabe? O corpo inteiro se preparando para lutar ou fugir de uma ameaça que, na maioria das vezes, é só um olhar. E essa frase, nossa, ela resume essa sensação de um jeito perfeito. Aquele olhar, uma coisa tão banal do dia a dia, de repente vira um espelho. Um espelho que ninguém pediu. Um espelho que joga de volta na nossa cara todas aquelas inseguranças que a gente luta tanto para manter escondidas. Isso tudo leva a gente a uma pergunta ainda mais profunda. De onde vem essa necessidade de ficar invisível? Agora, a gente vai tentar explorar as raízes da invisibilidade e entender como o nosso passado continua, de alguma forma, moldando o nosso presente. Imagina só, crescer num lugar onde toda vez que alguém te notava vinha uma crítica junto. A lição que fica, lá no fundo, é que a atenção não é algo seguro. Pelo contrário, a atenção é risco. E o corpo não esquece essas lições. Ele carrega isso com ele. E é aí que o cérebro faz um acordo silencioso, uma regra para poder sobreviver. Se eu ficar invisível, eu fico seguro. É uma estratégia que em algum momento protegeu, fez sentido, mas que hoje talvez esteja no caminho daquela conexão que no fundo todo mundo quer ter. Agora, vamos virar essa ideia completamente de cabeça para baixo. A gente vai entrar agora no paradoxo da hiperempatia. E se toda essa sensibilidade não for uma falha? E se for, na verdade, uma força que está aí, escondida? Pensa nisso de verdade por um instante. E se não for um defeito? E se toda essa sensibilidade que parece tão avassaladora for, na verdade, um sinal? Um sinal de uma coisa completamente diferente? A grande ironia é que muitas vezes as pessoas que mais evitam o contato visual
são justamente as que têm a maior inteligência emocional. O problema não é que elas sentem pouco, é que elas sentem demais. Elas captam tanta coisa, tantos sinais sutis no olhar do outro, que a experiência vira uma sobrecarga, simplesmente a informação demais para processar. E sim, tem um nome para isso. Chama-se hiperempatia. É basicamente uma sensibilidade amplificada aos sinais emocionais das outras pessoas. Imagina que dá para ouvir o que os outros estão sentindo, só que o volume está sempre no talo, no máximo. É exaustivo. Então, o cérebro não está quebrado. Pelo contrário, ele está finamente sintonizado, sabe? Como um instrumento musical muito preciso. O problema todo é que, sem uma base de segurança por dentro, essa sintonia toda acaba virando ansiedade. E aí se instala uma batalha silenciosa. De um lado, tem uma parte da gente que quer muito, muito se conectar. Mas do outro, o corpo se lembra das lições antigas e grita para recuar. É o desejo de chegar perto, batendo de frente com o instinto de se proteger. Então, como encontrar um equilíbrio? A resposta não é forçar, é acolher. A gente entra agora na nossa parte final, o caminho para a presença. Uma jornada para a gente reconstruir a segurança, e não para fingir que tem coragem. Vou repetir, porque isso é o mais importante. O objetivo aqui não é forçar o contato visual. É recondicionar a sensação de segurança. É ensinar para o corpo, com gentileza, uma nova verdade. Lembrar a ele que ser visto não precisa ser perigoso. Que um olhar pode ser um lugar de carinho e não só de julgamento. E o caminho começa no corpo. Primeiro passo, sentir os pés bem firmes no chão. Segundo, respirar fundo e se ancorar no aqui, no agora. E terceiro, e talvez o mais importante, deixar o olhar passear, sem pressão nenhuma. A meta não é atuar para o outro, é estar presente para si. Nessa jornada, o conforto é a nova coragem. A verdadeira conexão, ela não nasce da força bruta, sabe? Ela nasce da presença, de ser quem se é de verdade. Os olhos não têm que provar nada, para ninguém. Então, da próxima vez que vier aquela vontade de desviar o olhar, talvez valha a pena lembrar disso com gentileza. Esses olhos não estão evitando o amor. Eles estão, passo a passo, reaprendendo a confiar nele, de novo.